Muito bem, então vamos começar a desenvolver esse nosso formulário utilizando HTML5, recursos do CSS3 e principalmente do JavaScript, visando construir um formulário que seja plenamente válido para a web moderna, ou seja, seguindo as boas práticas de desenvolvimento com HTML5, em relação à estruturação, estilos visuais básicos, simples, mas ainda assim bem aplicados, pensando na formatação adequada para os campos de um formulário básico de cadastro, e o JavaScript com as funcionalidades que vão aprimorar os recursos que a própria linguagem HTML já possui para validação de formulários. E antes de começar a estruturação HTML desta página e formulário, eu convido você a acessar a versão finalizada do formulário, disponível aqui no endereço js.thiagohub.com/form-validação, validação sem cedilha e sem acento, ok? Ou então, se você preferir, via dispositivo móvel, você pode acessar aqui através do QR Code que eu estou gerando exatamente agora e vou deixar ampliado aqui para que você consiga bater uma foto e entrar, tá legal? É interessante que você entre no navegador através do seu computador, mas também do seu dispositivo móvel, até para poder visualizar as diferentes características que o formulário tem quando aberto num dispositivo móvel, principalmente em relação ao campo de e-mail. E quanto às funcionalidades que nós vamos aplicar ao longo desse projeto, claro que começando do mais básico até chegar num nível um pouquinho mais avançado, com customizações, ou com melhoramentos a partir do que o próprio HTML possui, nós temos aqui a validação de 3 campos, ok? Um formulário simples, um formulário com apenas nome completo, e-mail e senha. Começando pelo fato dos 3 campos serem obrigatórios, então no próprio momento em que o usuário chegar aqui na página, visualmente já verá uma indicação com a cor vermelha dos campos, com uma pequena borda ao redor, muito embora antes dos campos também tenha uma mensagem dizendo que os campos marcados com asteriscos são obrigatórios, e aí o próprio asterisco na frente de cada label sinalizando isso. Se o usuário porventura for direto lá no botão criar conta, por qualquer motivo, aí uma mensagem também aparecerá abaixo de cada campo, deixando mais claro qual é o que é esperado em relação ao preenchimento daquele campo. Embora a indicação visual com a cor seja algo também bastante importante, pensando em termos de acessibilidade, ter mensagens, ou seja, textos informativos, aprimora ainda mais a acessibilidade em relação a cada campo, em relação ao que está acontecendo aqui no formulário. E é aí então que entra a figura do JavaScript, nos permitindo detectar essas pequenas falhas de preenchimento, ou ausência de preenchimento, ou preenchimento incorreto, que seja, e através disso apresentar visualmente também, mas utilizando textos complementando a mensagem que queremos passar para o usuário em relação a como ele deve utilizar o formulário. E aí, detalhando um pouquinho mais como acontece a validação em cada campo, começando ali pelo nome completo. Então, mesmo que eu entre ali no campo nome completo e comece a preencher, vou colocar só o meu nome, ok? Lembrando que aqui é solicitado o nome completo, De propósito, vou deixar só o meu nome. No momento que eu vou para um outro campo, clicando nele ou pressionando aqui a tecla Tab, olha só o que ocorre. Há uma mudança na mensagem de validação do nome completo. Então o campo segue em vermelho, com a borda vermelha, mas a mensagem agora informa que é necessário nome e sobrenome. E aí o JavaScript consegue, nós vamos conseguir isso com o auxílio da programação, customizar, detectar e customizar a mensagem para essa situação. Eu vou voltar lá para o campo nome completo, vou dar um espaço, colocar o meu nome completo, então. E aí vou tentar ir para o próximo campo agora. E aí nesse caso, mensagem some, campo fica com a borda verde, sinalizando que dessa vez não houve nenhum tipo de problema. Com relação ao endereço de e-mail, validação inicial básica, até com HTML mesmo, é apenas no sentido de ter um endereço preenchido ali no campo, ok? Que é um campo obrigatório,
Mas com um pouquinho de JavaScript, olha só a inteligência que a gente consegue aplicar ao formulário. Eu vou errar aqui, né, o endereço de e-mail, vou colocar um endereço incompleto. Estou pensando aqui no contato@thiagohub.com, mas eu esqueci de complementar, de colocar, e vou tentar ir para o próximo campo, que é o da senha. Então eu dei um tab aqui e olha lá, informe um e-mail válido, né? Logicamente falta o restante, então @gmail.com, e aí continua inválido porque eu esqueci de colocar o .com. Então vou colocar, na hora que eu sair do campo, aí agora sim, e-mail válido, ok? Detalhe que a validação que nós vamos programar, ela não tem a capacidade de checar se é um endereço de e-mail que existe ou não existe, ok? Mas ela terá a capacidade de checar se o que está sendo digitado ali se parece com a estrutura de um e-mail, ok? Ou seja, tem que ter o arroba, não pode ter espaço, tem que ter um ponto alguma coisa ali depois do arroba, né? Isso sim a gente consegue programar, tá legal? E aí, por fim, temos as validações em relação à senha, né? Essa é a parte que eu particularmente acho a mais legal aqui da gente implementar, né? E acho que você vai concordar comigo quando começarmos a fazer isso também, porque no caso da senha nós temos uma série de situações, né? Pensando até na questão da segurança da senha mesmo, né? Aqui, começando do básico, é um campo obrigatório, né? Então se eu tento criar a conta ele não deixa, ok? Então ele fica lá sinalizando, ó, até dá uma piscada ali, né? Toda vez que eu clico, ó, ele volta para o senha. Isso ocorre com os outros também, tá legal? Se eu deixar, por exemplo, sem o nome completo, né, e já estou lá no e-mail, já estou no senha, na hora que eu clicar aqui no criar conta, repara só, o JavaScript voltou direto para o primeiro campo que ele percebeu que estava incompleto, ok? Então isso também a gente vai programar, ok? Deixa eu colocar aqui de volta meu nome completo, né? E agora eu vou voltar ali para a senha. Então, primeira validação é essa. Eu vou colocar alguns caracteres. Coloquei só 3 e olha que bacana ali embaixo. Ó. A mensagem já trocou porque eu ainda não atingi o mínimo de 6 caracteres. E ao mesmo tempo, uma barrinha aqui visual, né, que nós vamos fazer com uma tag HTML5, que curiosamente poucas pessoas conhecem e utilizam, que é a tag meter. Acho que é essa pronúncia que vem de medida ou medidor, ok? Ela vai sinalizar, com o auxílio do JavaScript, logicamente, né? E também do CSS, ela vai sinalizar visualmente a força da senha. Portanto, além de ter que chegar à quantidade mínima de caracteres, né, nós vamos ter uma indicação ali visual de se a senha é fraca, se é mediana, se é forte ou se é muito forte, né? Vamos lá, vou chegar até os 6 dígitos indicados. Então, comecei a colocar algumas letras, agora já sumiu a mensagem dos 6 caracteres, dos 6 dígitos, né? Porque eu digitei exatamente 6. Se eu tirar um, ela volta a aparecer, ok? Além da senha agora estar em razoável, né? Vou colocar mais um, aí ela voltou, né, a sumir. Senha agora foi para uma barrinha verde, uma senha forte. Se eu começar a colocar caracteres em letra maiúscula, por exemplo, olha só, já foi para muito forte, né? Isso também aconteceria se eu colocasse símbolos junto com letras maiúsculas. Então você vai ver posteriormente, né, que vai ter algumas regrinhas para determinar se é uma senha fraca, média, forte, ok? E por fim, nós temos ainda um botãozinho aqui do lado, no final do campo, que também é visto em muitos formulários, que é o botão de exibir a senha. Então eu vou dar um clique em cima dele, a senha agora está visível. Repare que eu usei letras, números, caracteres especiais, né? O ícone que fez a senha aparecer mudou, né? Então antes era um ícone de um símbolo de um olho para exibir, agora é um símbolo de um macaquinho ali com os olhos tampados, né? Simbolizando que quando eu clicar nele ele vai esconder, vai deixar oculto. Então clico mais uma vez nele e agora sim, e aí fica nessa alternância toda vez que você clicar, ok? E estando tudo correto, né, todos os campos foram preenchidos, né, foram colocados os dados de acordo com os critérios estipulados aqui para cada campo.
Então, a partir daí, ao criar a conta, né, faríamos então o processo de cadastro ser concluído, ok? Aqui, logicamente, se trata de uma simulação, né? Esse formulário não é de cadastro real, né? Ele não envia dados para lugar nenhum, até porque para que isso funcionasse dependeria de ter um back-end preparado para receber esses dados, né, e processá-los usando alguma linguagem de servidor, ok? Como um PHP, né, ou qualquer outra linguagem que tivesse essa capacidade de, no lado do back-end, realizar a captura, processamento e, muito provavelmente, o envio para um banco de dados. Aqui, no nosso projeto, né, se trata apenas mesmo de uma simulação. Tá legal? Bom, e em resumo, né, nossa grande intenção aqui em relação a esse projeto é compreender basicamente como criar um formulário seguindo boas práticas de desenvolvimento na web, ok? Seguindo também recomendações de acessibilidade, né? E aproveitando para colocar em prática vários recursos da linguagem JavaScript para aprimorar o funcionamento desse formulário, tá legal? E eu falei algumas vezes, né, sobre o formulário seguir boas práticas, né, ser acessível. Eu até gostaria de mostrar para você que eu me baseei, né, em relação a essas falas, né, eu estou falando, né, que é um formulário acessível, né, seguindo boas práticas, a partir de pequenos testes que eu fiz, utilizando algumas ferramentas muito populares na web, né. A começar, por exemplo, pelo serviço de validação de markup HTML do próprio W3C, que é o consórcio da web, né, que regulamenta, né, os chamados padrões web ou web standards. É dali, por exemplo, que vem, né, estudos, né, e discussões a respeito da evolução da linguagem HTML. Ok? Então eu vou pegar aqui o endereço do site original, né, onde temos essa página da validação, do formulário da validação, e vou colocar aqui no validador do W3C, usando aqui o campo address, né, que é o endereço. Vou colar ali, vou dar um check e vamos ver o que ele nos traz. E olha só, nós temos um documento em que a verificação foi completada, né, sem erros, sem avisos, ok? Então, é claro que isso por si só não garante que um site é perfeito, né? Uma página é perfeitamente funcional, válida, acessível, mas é um bom sinal, né? Quando você tem um código-fonte HTML, joga aqui no validador W3C e ele passa sem erros de sintaxe normalmente, né? Que são detectados aqui pelo validador. Então, estou usando as tags HTML 5, né, corretas. Tomei cuidado com os atributos, né, tomei cuidado com a sintaxe, portanto o código-fonte, do ponto de vista técnico, né, em relação à sintaxe da linguagem HTML5, ele segue as boas práticas. E quando se trata de verificações de acessibilidade, um bom primeiro passo, uma boa primeira ferramenta para você fazer esse tipo de avaliação, se trata de um outro site, que é o Wave, né, que é uma sigla para Web Accessibility Evaluation Tool, que basicamente é uma ferramenta que analisa, né, a página e verifica se existe uma falta de textos alternativos, se tem problemas de contraste, estrutura inadequada de cabeçalhos, né, se tem labels faltando, né, ou mal feitos, ok? Além de verificar também alguns atributos especiais, atributos de acessibilidade, são chamados de atributos ARIA. Nós vamos ver alguns deles ao longo aí do desenvolvimento também desse nosso projeto, ok? Eu também vou colocar o endereço aqui no campo do formulário e vou pedir para esse site, né, para o Wave, fazer a avaliação, né, em relação a recursos exclusivamente para acessibilidade da página. Vamos ver. Então vamos aguardar aqui a análise dele. Ele está avaliando cada página, cada segmento, né, aqui da página, e olhando aqui do lado esquerdo, olha que bacana, ó. Então, sem erros de contraste, sem alertas, né? Estrutura foi detectada, elementos área, né, que são atributos de acessibilidade, foram localizados 17, recursos 4 e principalmente esse trechinho aqui de baixo, ó, a pontuação, né, que a ferramenta deu para a página,
10 de 10, ok? Então, pô, Thiago, então com isso é certeza absoluta que minha página é completamente acessível, vai funcionar perfeitamente para qualquer usuário com alguma necessidade especial? Não necessariamente, ok? Essa ferramenta não substitui testes, né, com usuários reais, né, em diversas circunstâncias, mas ela é um bom primeiro passo, ok? Costumo dizer que se você quer pelo menos ter uma noção mínima, né, se o seu site está ou não está acessível, experimenta passar no validador do W3C primeiro e também no validador do Wave. E avaliar, né, os resultados que essas ferramentas trazem, tá legal? Mas longe de serem as últimas, né, os últimos recursos em que vão garantir que o seu site é ou não completamente acessível. Mas passe por elas, porque isso vai ser bastante benéfico para a sua análise, né, como desenvolvedor e busca por melhorias, aprimoramentos para tornar o seu site seguindo boas práticas e também acessível ao mesmo tempo, tá legal? A acessibilidade não é um diferencial, né? É algo obrigatório em qualquer projeto web moderno, tá legal? E para finalizar, né, e a gente finalmente começar a desenvolver esse projeto, uma outra ferramenta que eu acho legal você também experimentar, ok? Ainda nesse assunto de analisar a página, né, para saber se estamos ou não num bom caminho de desenvolvimento, pensando em boas práticas, pensando em acessibilidade, pensando nos padrões web, é uma ferramenta do próprio navegador, né? Então, o DevTools, que talvez você já conheça, né? Se você já trabalha com HTML, com CSS, com JavaScript, né? Lembrando que isso é um pré-requisito, né, para você construir esse projeto que a gente vai aprender a desenvolver aqui ao longo das aulas. O DevTools, que tem qualquer navegador, mas especificamente no Chrome, né? Acho que é um dos mais poderosos, acessível pelo botão direito inspecionar ou pressionando F12 aí no seu teclado, como você achar mais fácil, ok? Aqui eu vou fazer com o botão direito inspecionar. E aí nós temos lá elementos, console, fontes, rede, né? Talvez esteja em inglês aí para você, mas tem abas semelhantes a que eu estou mostrando, né? E uma delas talvez não apareça, porque ela acaba ficando aqui no finalzinho. No meu caso é acessível por essas setinhas aqui de lado, né? É o Lighthouse, ok? O Lighthouse, ele é uma ferramenta do Google para avaliar a qualidade de páginas web, né? Ele gera relatórios a respeito de performance, acessibilidade, boas práticas e outros mais, ok? Então eu vou entrar aqui no Lighthouse. Repara que ele já vem com praticamente tudo selecionado, né, para gerar relatórios a respeito desses tópicos. Você pode escolher entre fazer análise considerando computador ou dispositivo móvel, ok? Uma de cada vez, né? E o modo, né, que é o navegação, padrão, período, resumo. Eu recomendo que você mantenha as opções que já estão marcadas, ok? Sem nenhuma mudança, né? Talvez só depois testando ali o dispositivo móvel, beleza? Mas comece com o computador e aí clica no botão analisar o carregamento de página. Vou clicar aqui, vamos esperar um pouquinho enquanto ele recarrega e começa a fazer as análises. Não costuma demorar muito, quase finalizando. E olha só que interessante, né? Então, segundo o Lighthouse, pelo menos usando aqui este navegador em que eu estou trabalhando no momento, né? E eu estou trazendo essa fala para você porque se você tiver o Google Chrome com algumas extensões instaladas, o que é bem provável, né? O Lighthouse ele acaba sofrendo uma influência dessas extensões, podendo inclusive dar alguns resultados que não são reais, tá legal? Então, caso tenha aparecido para você aí pontuações abaixo de 100, sinalizações amarelas, laranja, vermelha, né? Experimenta usar o Lighthouse no modo de janela anônima no seu navegador, tá legal? Porque na janela anônima não tem extensões, não tem o histórico de navegação, né? Então é um teste, digamos que mais puro, né? Mais limpo, sem influência de recursos adicionais do seu navegador, tá legal? No meu caso aqui, como eu não tenho extensão nenhuma, né? É por isso que eu não estou usando o modo anônimo, tudo bem? E aí deu pontuação máxima, né, para cada um dos tópicos. Desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e até
SEO, né, que é muito bom para buscadores, ok? Mas o ponto que eu mais gostei de ver aqui, para falar a verdade, é o de acessibilidade, práticas recomendadas, né? Isso foi uma das coisas que me motivaram, né, a desenvolver essas aulas aqui para esse pequeno projeto, tá legal? Bom, agora que temos o projeto demonstrado e explicado, né, em relação aos objetivos, né, que nós temos ao longo do desenvolvimento, vamos então começar a criar a página HTML do nosso projeto. E para o projeto que nós vamos desenvolver, né, ao longo aí das próximas aulas, nós vamos trabalhar com uma pasta, né, um projeto do zero, utilizando um editor de código, que no meu caso eu seguirei trabalhando com o Visual Studio Code, ok? Se você já vem aí de uma sequência de treinamentos, né, comigo, você já sabe que eu utilizo essa ferramenta já há um bom tempo, ok? E vou seguir aqui da mesma forma, tá legal? Não tem nenhum material inicial, tá legal? Então não precisa entrar lá no meu GitHub, né? A não ser que você queira pegar para conferência, né, os arquivos finalizados do projeto, tudo bem? Isso sim está disponível, né, no GitHub, mas aqui vamos fazer do zero, tá legal? Então, com isso em mente, eu vou criar um projeto, uma pasta nova aqui na minha área de trabalho. Vou chamar de form-validação, sem cedilha e sem acento, ok? Deixa eu ampliar aqui para você visualizar melhor, né? Então, criei uma pastinha nova e chamei ela de form-validação, sem cedilha, sem acento, tudo bem? Pasta criada, vou voltar aqui no meu Visual Studio Code, arquivo, abrir pasta, navegar até a área de trabalho e aí vou pegar a pastinha Form Validação que acabei de criar, ok? Clico uma vez nela, depois selecionar pasta, o programa vai dar uma breve recarregada, né? Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele conclui isso. E maravilha, ó, temos a pasta aqui já reconhecida pelo Visual Studio Code, tá legal? Lembrando, né, que eu tenho o programa aqui instalado, com algumas extensões, inclusive, que não são obrigatórias para que você consiga desenvolver o que a gente vai fazer, né? Mas eu sugiro muito, né, recomendo muito, que você tenha pelo menos as extensões Live Server para facilitar a abertura da página no navegador e a Material Icon Theme, né, que ajuda através de ícones personalizados a identificar mais claramente quando é uma página HTML, quando é um arquivo CSS, quando é um arquivo JavaScript, tá legal? Mas deixando claro que não é obrigatório, é apenas uma recomendação, tudo bem? Bom, isso dito, vou voltar aqui no painel explorador e aí vamos criar o primeiro arquivo aqui dentro, né? Então, nessa etapa, nosso foco é criar praticamente completa a página HTML, ok? Algumas coisinhas eu vou deixar para ir colocando junto com você aos poucos, nos momentos em que houver necessidade. Mas a estrutura geral, essa sim, a gente vai criar a partir de agora, tudo bem? Então, clica lá no botão Novo Arquivo. O arquivo será o index.html, ok? E aí vamos colocar vamos colocar um exclamação aqui na primeira linha de código e aí Enter para criar aquela estrutura básica que todo documento HTML possui. Tudo bem? Aproveitando também para colocar o idioma predominante como PTBR, trocar ali o título de document para validação de formulários ou de formulário, né, com JavaScript. E vou colocar aqui também a tag main, um H1 JavaScript validação de formulário ou formulários, né? No original coloquei no plural, então aqui eu também vou deixar no plural. E por enquanto só, ok? Para que você possa visualizar, né? Além de salvar, antes de tudo, né? No meu caso aqui o salvamento automático já está ligado, então vou manter dessa maneira.
Desde que você tenha o Live Server, você pode clicar com o botão direito, escolher o Open with Live Server, ou aqui no cantinho direito da tela, clicar no botão Go Live, ok? Então, vamos lá, vou abrir o navegador e vamos ver se já aparece alguma coisa aqui. Maravilha, temos então o começo aí da nossa página index. Outra coisa que a gente já pode fazer aqui desde o princípio, pensando, por mais que seja só uma página, né, um projeto bem simples, mas pelo menos para criar o hábito, vamos colocar também uma breve descrição para essa página, coisa que é muito boa para a indexação, né, por meio dos indexadores de busca, né, ferramentas como Google e outras mais, tá legal? Então, logo depois ali do metaname viewport, ou antes do title, né, se você preferir, vamos colocar o atalho meta desk, ok? Que é a tag meta, configurada para descrição, e aí o content para ela eu vou colocar algo como exemplo de formulário de cadastro, né? Com validação acessível, utilizando recursos das linguagens HTML5, CSS e JavaScript, contendo feedback visual, tanto em relação a cores quanto textos, né? E verificações de diversos erros. Então, exemplo de formulário de cadastro com validação acessível, utilizando recursos das linguagens HTML5, CSS e JavaScript, contendo feedback visual e verificação de diversos erros. Ok? Aproveitando para lembrar que meta tag não aparece no navegador. Ok? Não é uma informação visual, né? Ela faz parte do código-fonte da página, mas ela não é renderizada, né, visualmente em nenhum lugar. Tá legal? Bom, voltando aqui para a nossa página, né, vamos começar então a fazer o formulário em si, tá legal? Nesse momento, acho que é legal você dar uma dividida na sua tela, né, para poder visualizar tanto o código-fonte que está editando, quanto também o seu resultado no navegador, tá legal? E aí você pode dividir um em cima do outro, um do lado do outro, né, como ficar mais prático para você, tá legal? Eu vou começar com essa divisão aqui, provavelmente depois eu vou deixar lado a lado. Então, lá dentro da tag main, um pouquinho depois do H1, vamos começar colocando a tag form, ok? Por mais que seja uma simulação, formulários de cadastro normalmente são formulários com o método post. Então, recomendo que você utilize o método post, mesmo sendo uma simulação, tá legal? Sem entrar em muitos detalhes, né, mas o post ele envia os dados de uma maneira que a gente chama de enviar pelo corpo do formulário, enviar de uma maneira que não fica exposta na URL, o que eventualmente seria um problema de segurança para dados sensíveis, como são aqueles que normalmente são capturados através de um formulário. Portanto, mesmo sendo simulação, é uma boa prática seguir utilizando o método POST. Tá legal? Nós não vamos ter uma ação, nós não vamos redirecionar para lugar nenhum, é só uma simulação. Então, se você quiser, pode colocar um hashtag ali dentro do action para sinalizar que o formulário não vai para lugar nenhum, ok? Dentro dele, vamos colocar um subtítulo que eu vou especificar como cadastro, mesmo sendo uma simulação, né? Se você quiser deixar ali entre parênteses para deixar isso bem claro. Na sequência, um parágrafo com a mensagem campos marcados com asterisco são obrigatórios. Podemos até deixar ali em negrito para chamar um pouquinho mais de atenção. Ok? Completamente opcional, né? Coloque o negrito se você quiser, tudo bem? E aí sim, vamos começar a colocar os campos. Detalhe que, para fins de layout e formatação,
E também para auxiliar um pouquinho o JavaScript a compreender onde está cada campo, né, isso numa aula futura, quando formos programar, cada campo nós vamos colocar numa div, ok, com uma classe, que eu vou chamar de campo. Ok? Então, div.campo, você vai dar um Enter. Legal, primeira div criada. Cada campo terá um rótulo, um label, começando ali pelo campo do nome completo. E aqui, como nós vamos ter um asterisco, né, indicando que é um campo obrigatório, nesse caso a gente faz da seguinte maneira. Dentro da própria tag label, logo depois ali do nome completo, vamos colocar a tag spam com a classe obrigatório. E dentro desse spam, simplesmente um asterisco, ok? Dá uma olhadinha lá no navegador como está ficando, ó. Belezinha? Lógico que depois a gente vai formatar isso de um jeito melhor, tá legal? E aí sim, depois do label, finalmente vem o input do tipo text. Então, input text, o name para ele, nome, e o ID também, vamos colocar como nome, além de já aproveitar para aplicar o required do HTML5, que torna esse campo um campo obrigatório. Beleza? Então, visualmente no navegador, a estrutura que você tem até o momento, o HTML que você fez até o momento em relação ao formulário. Estou deixando aqui visível mais uma vez. E aí na parte de baixo da tela você consegue ver como ficou até o momento. Ok? Um detalhezinho que eu esqueci aqui, já é extremamente importante em termos de acessibilidade, né? Repara que nós colocamos o label e aí automaticamente veio o atributo for, ok? Mas eu não preenchi nada para ele, né? E a regrinha aqui é a seguinte: o mesmo identificador que você colocou no input, né, na tag de entrada de dados, no caso aqui nome, é exatamente esse valor, nome, que você vai colocar ali dentro do atributo for, ok? A ideia nesse caso é que a lógica, né, é no sentido de label for campo, ok? Então label for input, né? Então label para o campo chamado nome. Então isso é uma regrinha do HTML, ok? O label ele sempre aponta para o identificador do campo ao qual ele foi criado, né? Então é um label para qual campo, né? É um rótulo para qual campo. Nesse caso, para o campo nome, ok? E ele é extremamente importante em termos de acessibilidade, porque quando configurado, ele traz uma funcionalidade que poucas pessoas também conhecem, né? Que é você poder clicar em cima do próprio rótulo, do próprio label, e automaticamente o campo já vai ganhar foco. Fica de olho no meu mouse, olha só. Eu vou clicar aqui em cima da palavra nome completo, ó. E olha lá o rótulo já aparecendo, ou melhor, o cursor, né, aparecendo aqui dentro, ó, do campo, ok? Pode parecer uma coisa bem simples, né? Mas imagina um usuário que não tem mouse, né, ou melhor, não usa mouse, seja por preferência própria ou por alguma questão de deficiência, né? Talvez ele navegue de outras maneiras sem ser com o mouse. A possibilidade que ele tem de tocar, né, com o dedo ou com qualquer outro dispositivo em cima da palavra já é algo que pode fazer muita diferença, ok? Ele não precisa mirar aqui dentro da caixinha, né, do input. Ele pode tocar ali por perto, acionar ali a mensagem, que isso também é suficiente para dar foco no campo. Tá legal? Bom, campo nome praticamente concluído. Vamos agora para o campo de e-mail. Então, logo depois da div com a classe campo, vamos dar uns 2 enters, né, para pular de linha. Detalhe que ainda é dentro do formulário, tá legal? É antes da finalização do formulário. Então, mais uma div com a classe campo, mais um label, dessa vez será para um campo chamado e-mail. Dentro do label, e-mail,
e também um span com a classe obrigatório, que terá apenas um asterisco, ok? Eu acho que até cabe aqui na mesma linha, deixa eu ver. Vou só manter o espaço, né? Legal, acho que assim dá para você ver melhor também, né? E aí faltou colocar o campo, né? Então, depois do label, mas ainda assim dentro da div, input, dois pontos, e-mail, name, e-mail, id, e-mail também, e required, ok? Até aproveitando para fazer aqui um breve lembrete, né? Talvez você já saiba disso, né? Se você já trabalha com HTML há algum tempo, não estranhe, né? Virem name e id, ok? Parecem a mesma coisa, né? Nome e identificação, mas lembre-se que o name ele acaba sendo utilizado pelas linguagens de programação de servidor para manipulação, processamento no back-end, ok? Já o identificador acaba sendo muito útil para o CSS, muito útil para o JavaScript, né? Mas quando se pensa em formulário que será processado no servidor, aí o atributo name é bastante importante, tá legal? Vamos em frente, agora com o HTML para o campo de senha, então mais uma div com a classe campo, mais um label for senha, e aí eu vou colocar senha como texto e o span com a classe obrigatório, que também terá o asterisco ali dentro, ok? Logo depois do label, ainda dentro da div, nós vamos usar o input, dois pontos, password, que é o que vai garantir que no momento da digitação não apareça a senha, ok? Vai aparecer, pelo menos aqui no Chrome, no Windows 10, aparecem uns pontinhos pretos, ok? Nós vimos anteriormente, né, que com um pouco de programação a gente vai ter um botão que quando clicado vai mostrar a senha, quando clicar de novo ele esconde a senha, mas inicialmente é input password mesmo, ok? O name, senha, o ID também. E além de ser obrigatório, né, required, como fizemos com o anterior, né, os dois anteriores, melhor dizendo, nesse aqui a gente vai colocar mais um. Vamos trabalhar com o min length, algo como tamanho mínimo. Você se lembra qual é o mínimo de caracteres para senha? Então, são 6, né, como a gente havia visto na demonstração anteriormente, ok? Só que não tem como o usuário saber disso, né, só olhando aqui para o formulário, nesse exato momento, ok? Então, no caso da senha, a gente vai colocar um span adicional, que eu vou chamar de... Vou colocar um identificador para ele, vou chamar ele de ajuda senha, ok? Então esse aqui realmente estou usando com identificador, tá legal? Lembrando que classes a gente consegue reaproveitar, né, para fazer formatação em diferentes tags. O ID ele é único, ok? Normalmente usado com JavaScript. E aí nesse ajuda senha eu vou colocar um textinho, né? Então mínimo de 6 caracteres. E aí beleza, agora o usuário que chegar aqui na página, quando chegar no ponto da senha, ele vai saber que o mínimo são 6 caracteres, ok? Além dos campos serem obrigatórios. E para finalizar o HTML básico do básico, né, em relação a esse formulário, pouquinho depois ali da div, mas ainda dentro do formulário, nós vamos finalmente então criar o botão. Um botão do tipo submit, que é um botão de envio. Esse botão eu vou dar um nome para ele também, vou chamá-lo de criar. E o texto para ele será criar conta. E aí finalizamos, né, o formulário, pelo menos em relação aos campos, aos rótulos. No navegador é isso aí que você tem, ó. Nome completo, e-mail, senha, mínimo, né? Se tentar criar a conta agora, já teremos algumas mensagens de validação que são provenientes do HTML5, da API de validação do HTML5.
já expliquei para você que a gente vai aprimorar esse recurso com o passar das aulas, tá legal? Bom, agora que praticamente finalizamos o HTML mais básico possível em relação aos campos desse formulário, nós vamos começar a fazer alguns aprimoramentos relacionados à acessibilidade desse formulário, ok? Antes de tudo, né, deixando bem claro para você que você utilizar as tags da linguagem HTML corretamente, né, pensando na semântica, ou seja, na finalidade de cada uma delas, já é algo extremamente positivo em termos de acessibilidade também, já que softwares assistivos, né, softwares leitores de tela, por exemplo, eles conseguem fazer a leitura, a interpretação dessas tags e, consequentemente, do conteúdo ao qual elas foram utilizadas para marcação, ok? Então, usar títulos, usar parágrafos, listas, imagens com texto alternativo, né, campos de formulário, junto com elementos de rótulo, né, os labels, já é algo extremamente importante em termos de acessibilidade. Tá legal? O que nós vamos fazer agora é aprimorar isso, acrescentar alguns recursos que vão trazer um significado maior ou complementar, visando tornar o formulário cada vez mais acessível. E a maneira que nós vamos utilizar para aplicar esses aprimoramentos é através, né, de um conjunto de atributos conhecidos como atributos ARIA, ou atributos de acessibilidade. Esses atributos eles ajudam as tecnologias assistivas a entender melhor a interface de uma página web. Os atributos ARIA, eles ajudam, né, a explicar o que algo é e como está e o que esse algo faz. Pode parecer meio redundante, né, já que, como eu disse agora há pouco, as próprias tags HTML5 bem utilizadas, né, semanticamente, já passam essa impressão geral, né, sobre a finalidade de cada conteúdo. Só que, infelizmente, nem tudo que a gente vê na tela é entendido completamente por leitores de tela. Os leitores de tela são softwares, né? São ferramentas que têm bugs, têm falhas também, algumas são bem antigas e às vezes só a tag em si acaba não sendo o suficiente, né, para demonstrar de alguma forma para o usuário que utiliza essa ferramenta assistiva o que é aquele conteúdo, ou em que estado ele está, ou como ele deve ser utilizado. É aí então que esses atributos, né, chamados de atributos ARIA, entram no jogo. Esse por si só é um assunto que daria um curso completamente à parte, né, e com bastante horas para tratar do assunto acessibilidade na web, né, e dos atributos ARIA de maneira completa, mas eu já deixo aqui duas sugestões para você, né, de sites que eu acho que podem ajudar na compreensão mínima, né, a respeito do assunto. Um é o site do próprio MDN, que é o Mozilla Developer Network, ok? O endereço está aqui indicado, ó, é o developer.mozilla.org, né? Acho que é legal você entrar no Google e colocar lá MDN mais a palavra ARIA, ok? Que aí você vai achar como primeiro resultado. E aqui tem toda uma documentação a respeito do assunto, já traduzida para português, que fala bastante a respeito dos tipos de atributo ARIA, né? Como por exemplo os papéis, né, os estados, as propriedades, ok? E um outro, né, que eu diria que é talvez a documentação oficial, é no próprio site em inglês do W3, né, em que tem a documentação, a especificação, melhor dizendo, a respeito desse padrão de acessibilidade. Tá legal? Voltando aqui para o nosso projeto, né, nós vamos começar a aplicar alguns desses atributos, e aí é claro que eu vou explicando para você a finalidade de cada um deles. Vamos então voltar aqui ao nosso código-fonte, né, e começar a colocar então alguns atributos ARIA, ok? Visando aprimorar, né, o significado, né, das áreas aqui do nosso projeto, tudo bem? E vamos começar da seguinte maneira. Eu quero associar, né, digamos que de forma oficial, né, tecnicamente falando também, esse título, cadastro simulação, ao formulário, ok?
Claro que visualmente nós sabemos que esse título pertence ao formulário, né? Afinal ele está dentro do formulário, ok? Mas para garantir esse significado, né, realmente conectar, né, a tag form ao elemento H2 nesse contexto, né, título do formulário, usando o atributo área, nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós vamos acrescentar aqui na tag form o atributo área tracinho, e aí repara só, aparecem vários e vários atributos área, dezenas e dezenas, né, com as mais variadas finalidades. Mas o que nós vamos usar aqui é o label, deixa eu pegar de novo aqui, label legby, ou legby, né? Desculpe a minha pronúncia, mas é uma palavrinha complicada de falar, né? Então vou meio que traduzir, né? É o rótulo por, ok? Então eu estou colocando um atributo de rótulo que será relacionado ao que, né? É um rótulo através de qual outro elemento? Acho que nós podemos colocar assim mais ou menos a tradução. Um rótulo dado através de qual outro elemento, né? Então, vou pegar aqui o área label led by, né, como está aqui indicado, e vou colocar assim, ó, título tracinho cadastro, ok? E quem é o título tracinho cadastro, né? É o H2, que eu vou identificar exatamente com esse texto que eu acabei de colocar no atributo. Então, da forma que está agora, destacando aqui para você, né, nós acabamos de conectar esses dois elementos utilizando esse atributo. Tá legal? E aí um detalhe até bacana da gente perceber com essa pequena mudança é o seguinte. Eu vou convidar você a tirar esse atributo temporariamente. Ok? Então seleciona ele, deleta ou recorta, como você preferir, tudo bem? Volta lá no navegador, abre o inspecionar para a gente entrar no DevTools, né? E aí aqui em elementos, que normalmente te mostra as tags, né, do seu HTML, eu quero que você troque de modo de visualização usando esse botão aqui, ok? Botão com o símbolo de acessibilidade, né? Então dá um clique nele, né? Ele é o trocar para visualização em árvore de acessibilidade, esse é o nome oficial dele, né, em português. Faz a troca e olha só como aparece. Você tem ali, ó, a tag main, né, o heading da tag main, que é aquele JavaScript validação formulários. Tem um tal de generic aqui. E aí vem o cabeçalho, parágrafo, né, e os outros elementos, só que exibidos de uma maneira diferente. Ok? Agora vamos colocar o atributo que acabamos de ver. Vou até tentar dividir a tela aqui para a gente conseguir ver na hora em que eu colocar o atributo área mais uma vez. Legal, acho que assim já é suficiente. Então vou colocar de novo, eu tinha recortado, né? Então vou só colar e vamos olhar lá no navegador. Olha a diferença que já deu. Ó. Não percebeu? Ó, vou tirar. Fica de olho aqui onde eu estou destacando em vermelho. Ok? Você tem uma representação de cada um dos elementos da página, só que de maneira independente, né? Um depois do outro. Agora eu vou colocar o atributo de novo no formulário. Olha lá como apareceu. O próprio navegador agora criou uma espécie de grupo baseado no formulário e que é identificado, rotulado, digamos assim, pelo H2 Cadastro Simulação. Agora os elementos que estavam soltos agora pertencem realmente ao formulário, ok? Só com esse pequeno ajuste que fizemos de atributo, tudo bem? Vamos lá, vamos colocar mais alguns outros, né? Que visualmente não vão fazer diferença nenhuma, mas como eu disse a você, né, é importante você trazê-los aqui para a página para aprimorar a acessibilidade do formulário, ok? Ainda aqui na tag form, além do área labeled by, né, rotulado por, né, essa tradução meio tosca que eu fiz, tem mais um outro parecido com ele, que é o área
described by, né? Esse aqui é um pouquinho mais fácil de falar. Então, descrito por, né? Para que serve esse nesse caso, né? Esse se trata de uma descrição adicional para o formulário, uma informação adicional importante para o formulário, que nesse caso nós podemos relacionar com esse parágrafo aqui dos campos marcados com asterisco, ok? É uma informação extra, né? Uma informação complementar do formulário. Então eu também vou dar um identificador para esse parágrafo, vou chamar de campos obrigatórios, e esse identificador deste parágrafo, como eu quero deixá-lo como uma descrição adicional para o formulário, eu vou colocar aqui no atributo área described by, ok? Então eu também estou conectando, né, o formulário como um todo a esse parágrafo, tudo bem? Outra situação que cabe muito bem a aplicação do atributo área. Esses asteriscos que nós colocamos aqui como uma indicação visual e puramente visual de que são campos obrigatórios, o nome completo e a senha, para as ferramentas ou tecnologias assistivas, né, o leitor de tela, como NVDA, JAWS e outros, né, que são ferramentas leitoras de tela utilizadas por usuários com deficiência de cegueira, né, o asterisco é inútil para essas ferramentas e para esses usuários, ok? Um leitor de tela iria ler simplesmente asterisco, falaria isso para a pessoa. Então não faz sentido tornar esse asterisco compreensível, né, ou disponível para interpretação de uma ferramenta de leitura de tela. Nós podemos omitir cada um desses asteriscos para que o leitor de tela não perca tempo com a interpretação deles. Isso não dá para fazer com HTML pura e simplesmente através de uma tag. Precisamos de um atributo área que cria, né, esse artifício. E olha só como fazemos. Voltando então aqui no HTML, em cada um daqueles 3 spans que nós colocamos o asterisco, nós vamos acrescentar um atributo área tracinho hidden. Esse é bem mais fácil de falar, né? Então, área hidden valendo true. Basicamente o que você está falando é oculte ou esconda o asterisco dos leitores de tela, ok? Então, visualmente, continua ali, mas para uma ferramenta leitora de tela, uma tecnologia assistiva, esse asterisco é irrelevante, portanto, estamos escondendo ele para essa ferramenta, tá legal? Então, eu vou copiá-lo e vou colocar aqui nos outros spans também. Cada um dos 3, a partir de agora, está oculto para as ferramentas leitoras de tela. E temos mais uma área aqui no nosso código que pode ser aprimorada, né, em relação à acessibilidade, ok? E é justamente o campo da senha, né? O campo da senha, né, você deve lembrar, nós colocamos um elemento a mais aqui, né, um span adicional que era o de ajuda senha, né, para informar que este campo input type password, né, o campo de senha, que é obrigatório, que tem mínimo de 6 caracteres, ele precisa, né, desse mínimo de 6 caracteres, ok? Pô, Thiago, mas não é óbvio, né, que esse mínimo de 6 caracteres se refere a esse input? Para a gente que lê, né, para a gente que enxerga, é completamente óbvio, ok? Para a ferramenta leitora de tela, não. Né, esse span não tem qualquer relação com essa tag input, ok? O span é uma tag genérica, uma tag que não tem significado algum. Ok? Ele é completamente independente de tudo que está aqui na página, tudo bem? Então, para que a gente consiga dizer para o navegador e para a ferramenta acessível, ou melhor, para a tecnologia assistiva, né, que esse span ele descreve este input, né, ele está relacionado a esse input, ele complementa, né, esse input de password. Mais uma vez a gente vai trabalhar então com o atributo área describe
described by, né? Então descrito por, e aí ele será descrito pelo ajuda senha, ok? Agora sim, esse spam descreve este input, ele está relacionado a esse input, ok? Acho que de todos que a gente aplicou até agora, esse talvez seja o que ficou mais claro da finalidade, né? Por conta mesmo, né, dessa relação que, se você olha para a tela, né, se você observa, é óbvio que faz muito sentido, né? Ela está completamente conectada, porque eu estou vendo isso, né? Eu estou vendo o texto imediatamente ali do lado ou embaixo do input de senha. Mas, como eu disse a você, né, para uma tecnologia assistiva, né, um leitor de tela, uma máquina nesse caso, né, ela só consegue ter esse grau de compreensão se esse atributo área described by estiver corretamente definido, corretamente apontando para um elemento, né, com uma mensagem complementar. Ok? E agora isso acontece. Bom, com isso nós finalizamos, né, pelo menos essa versão básica, né, já com alguns recursos adicionais de acessibilidade do nosso formulário, ok? Talvez a grande novidade para você, né, se você não conhecia ou não teve nenhum contato, né, com a acessibilidade na web um pouco mais profundamente, né, além das próprias tags HTML, tenha sido a utilização de alguns dos atributos ARIA. Né? Isso é um assunto que te chamou a atenção, né? Se você ficou curioso para entender um pouco mais a respeito, né? Já que eu falei muito superficialmente, né? Apenas para o contexto aqui do nosso projeto. Já tinha sugerido para você 2 sites, né? O da MDN e também o do W3, mas eu queria trazer uma terceira alternativa, que é a utilização da IA, né? Da inteligência artificial, para te ajudar nesse aprofundamento, né? Nesse momento que disparam fogos aqui, né? Você deve ter ouvido, mas vamos em frente. Se você quer se aprofundar no assunto, né? Nesse momento a IA pode ajudar bastante também, tá legal? Como um assistente, né? Como uma forma de você compreender rapidamente qualquer tópico, ok? Então, fazendo uma pequena demonstração aqui no Google Gemini, né? Eu vou pedir para ele simplesmente para me falar um pouco sobre acessibilidade na web, principalmente em relação aos atributos ARIA, ok? Me indique sites importantes sobre o assunto, ok? Olha só, vamos ver o que o Google Gemini vai nos trazer, né, como sugestão, ok? Então vai falar um pouquinho sobre o HTML, né? Talvez as limitações que ele possa ter, o que é o ARIA, os 3 pilares do ARIA, então os papéis, né, chamados de roles em inglês, que a gente nem utilizou nesse caso, porque como já estamos trabalhando com tags semânticas no formulário, input, button, ok, os atributos, né, não houve necessidade de definir papéis de maneira manual, porque ao usar tags semânticas, as tags já têm o seu papel definido, né? O conceito de states ou estados, né, que define a condição de um determinado elemento, esse a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente, tá legal? Naquele botãozinho de exibir a senha, esconder a senha, é um caso que a gente pode trabalhar com o conceito de estados ou states. E propriedades ou properties, né? Esse sim a gente usou agora há pouco quando definiu a descrição, o rótulo, né? Propriedades são muito comuns, tá legal? Bom, enfim, aí aqui trouxe várias e várias informações importantes, inclusive o site da MDN, que eu já tinha sugerido para você, e do W3C, e trouxe também o guia WCAG, a partir do W3C Brasil, né, que é a versão brasileira aí do W3C, né, e é ali que você consegue, né, um guia oficial das diretrizes de acessibilidade para a web. Okay? Vou abrir aqui rapidamente só para te mostrar. Ó, o site oficial é esse aqui, Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, WCAG. Okay? Como eu disse anteriormente, é um tópico que certamente daria um curso próprio, né?
mas não deixa de dar uma olhadinha, né, a respeito desse tópico, assim que você tiver um tempo, seja com o auxílio da IA ou de qualquer outro site, né, isso vai complementar, né, vai trazer mais cartas na manga para você como desenvolvedor ou desenvolvedora web em relação aos seus projetos, tá legal? Em relação à nossa página, finalizamos esse HTML básico, já com recursos acessíveis, e na sequência vamos começar a estilização utilizando CSS, tá legal? Muito bem, então agora que temos o HTML praticamente pronto, né, do nosso projeto de formulário usando HTML, JavaScript e CSS, formulário com recursos de acessibilidade, vamos começar então a estilização utilizando justamente os recursos da linguagem CSS, ok? Lembrando mais uma vez que nosso objetivo é desenvolver algo bem próximo, né, para não dizer exatamente igual a essa versão que está online, né, da página com o formulário, com os recursos visuais e de funcionalidades também. E o que nós temos até o momento, né, se você vem aí na sequência de aulas, né, do treinamento, é uma página semelhante a essa, né, uma index.html que você pode abrir através do seu Visual Studio Code no navegador. Lembrando que eu estou trabalhando com a extensão Live Server para ter essa funcionalidade de abertura e visualização em tempo real. E o resultado é esse, né? Nós temos uma página com um título H1, uma área de formulário, que é essa área que eu estou destacando em azul. Dentro dela, um título para esse formulário, que é o cadastro simulação. Um parágrafo com orientações gerais a respeito dos campos obrigatórios, e aí finalmente, mais abaixo, né, nós temos os 3 campos obrigatórios, além do botão criar conta, ok? Vamos então começar a trabalhar com CSS para dar um visual bacana para essa página. Então, de volta ao Visual Studio Code, vou criar aqui na raiz mesmo um arquivo style.css, ok? Se fosse um projeto maior, né, com múltiplas páginas, muito provavelmente criaríamos aqui uma pasta CSS e deixaríamos o estilo lá dentro, ok? Mas como aqui só teremos a index, né, acho que fica mais simples deixar na raiz mesmo, como foi feito agora, ok? Voltando na index.html, nós vamos então, dentro do head, logo depois do title, colocar a tag link e o href para ela vamos apontar para o arquivo style.css, ok? Vale a pena mais uma vez você tentar dividir a sua tela, né, para poder visualizar mais facilmente o que será feito na estilização. Acho que eu vou deixar assim mesmo, uma parte em cima e uma parte embaixo, pelo menos por enquanto. E aí no Style CSS vamos começar com uma regra de reset, né, um reset básico, um reset geral, como é feito em muitos projetos web, né? Para isso eu vou pegar todos os elementos da página usando o seletor universal, asterisco, né? Vou pegar também tudo que tem antes desses elementos e tudo que tem depois desses elementos, por isso os pseudo-elementos before e after. E aí vamos começar configurando o box sizing, determinando ele como border box, para evitar problemas com paddings, com bordas, né, com larguras, alturas. Além disso, vou resetar também os espaçamentos de margem e padding para todos esses elementos. Então o efeito colateral disso, que você já com certeza vai perceber aí na página, é que tudo ficou mais próximo, né, praticamente grudado, textos, títulos, campos, né, praticamente grudados mesmo uns com os outros. Mas não se preocupe, a gente arruma isso no decorrer das atividades. Próxima regra que nós vamos criar tem a ver também com a questão da acessibilidade, principalmente ao navegar, né, pelos campos do formulário. E você já deve ter percebido, pelo menos aqui no Google Chrome, né, que quando a gente clica nos campos, né, ou usa o Tab, né, também para essa mesma finalidade, o Google Chrome ele sinaliza, né, que o campo está ativo, né, está em foco, usando uma pequena estilização. Deixa eu aumentar um pouco mais para você perceber melhor isso que eu estou comentando. Então olha só, eu cliquei dentro do campo, o campo ganhou foco, ele passou a receber uma espécie de borda adicional, né, na cor preta.
Se eu navego pelo teclado usando Tab ou Shift Tab para voltar, a mesma coisa, né? E no botão também, ok? Isso é bom, né, em termos de acessibilidade. Isso utiliza uma pseudoclasse bem antiga do CSS chamada Focus, ok? Dois pontos focus, né? Mas em alguns navegadores ela pode ter um comportamento um pouco diferente, um pouco difícil de prever, ok? Ou funciona só com mouse, ou não funciona com teclado, ou vice-versa. Então vamos fazer uma pequena configuração, inicialmente desativando o chamado outline da Focus, ok? Então isso momentaneamente vai fazer com que saia essa sinalização. Então repara só, acabei de colocar outline none, né? Clico dentro do campo, não tem mais nenhum destaque, ok? Isso é péssimo para acessibilidade, você nunca pode deixar apenas a regra desta maneira, desativando o outline, tudo bem? Mas nós vamos substituí-la por uma pseudoclasse mais moderna e que tem um comportamento mais consistente em qualquer navegador moderno, funcionando seja com mouse, teclado, dedo, né, no caso do usuário que utiliza um dispositivo móvel, que é a pseudoclasse Focus Visible, ok? Com ela nós vamos devolver a configuração do outline, talvez com uns 2 pixels de espessura, em modo interno ou para dentro, e a coloração eu vou usar a mesma que utilizei no projeto original, que era um tom de azul, ok? Mas você pode usar uma outra se preferir, né? E vou configurar também para que esse outline fique um pouquinho mais longe do campo. Para isso eu vou trabalhar com uma propriedade chamada offline outset, talvez com uns 2 pixels, vamos ver, né? Então repara só, eu vou clicar no campo mais uma vez, olha lá o outline aparecendo, ok? Note que não é uma borda, né, embora pareça uma borda, mas a borda ela fica atrelada realmente à área do campo. O outline eu consigo afastá-lo um pouco mais, ok? Usando o offset. Por isso que normalmente esse tipo de configuração relacionada a foco nós fazemos usando o outline em vez do border, tá legal? E funciona com mouse, funciona com teclado também, ok? E vai funcionar com dedo, né, no caso do dispositivo móvel. Portanto, em resumo, é recomendável que você faça um reset da pseudoclasse mais antiga, que é a Focus, mas em seguida coloque ou redeclare ela usando a pseudoclasse mais moderna, que é a Focus Visible, tudo bem? Acho que vale a pena até a gente deixar um comentário aqui como lembrete sobre isso. Pode ser algo como: removemos o estilo padrão, o estilo de foco padrão, mas reintroduzimos um foco acessível e inteligente ou moderno usando Focus Visible. Esta pseudoclasse respeita o método de navegação do usuário, ok? Então, Focus, né, mais antigo, padrão em vários navegadores, mas em navegadores diferentes, né, talvez diferentes versões, diferentes plataformas, pode ter um comportamento um pouco imprevisível ou não muito funcional. Focus Visible é a versão mais moderna, recomendável para utilização quando se pensa em navegação acessível em campos do formulário. Tudo bem? Seguindo então para a próxima regra, vamos agora configurar o corpo da página. Então uma regrinha para o elemento body, né? Enquanto passa aqui o helicóptero provavelmente. Vamos lá. Então, para o seletor body, para a tag body, nós vamos começar com a configuração de família de fonte. Aqui eu utilizei o System UI, né, que aí pega a configuração baseada na plataforma, né, onde o site estiver sendo visualizado, tá legal? Então se for Mac, se for Windows, se for Linux, né, vai ser baseado então na interface desse sistema operacional. Muito embora no original eu deixei um pouquinho mais simples do que isso, tá legal? Vou manter aqui apenas o System UI, que é a primeira opção de fonte, e vou deixar uma fonte sem serifa, né, sem detalhes, como segunda alternativa, tá legal?
Você aí pode usar a fonte que preferir, né, que aparecer no seu Visual Studio Code, ou se você usar um pacote de fontes da web, fique à vontade para aplicá-lo. Como plano de fundo, então background color, eu usei uma cor bem clarinha, né, não chega a ser um branco, acho que está mais para um cinza bem clarinho, que são aqui com o código F5, F5, F5. Talvez nem dê diferença aí para você aqui na transmissão, na gravação da aula, né? Mas a intenção era uma cor bem clara, sem ser a cor branca. Como cor padrão para os textos, deixei um cinza escuro, usando aqui o código 222 hexadecimal. E como tínhamos feito um reset no começo, né? Aqui eu estou devolvendo um espaçamento razoável para o body, né, para o corpo da página como um todo. Então, ao redor da página, afastei um pouquinho usando 2RM. Ok? Na sequência, vamos configurar a tag main, que é onde entra o conteúdo do nosso projeto, determinando uma largura máxima de cerca de 420 pixels. A intenção é realmente deixar bem estreitinho, já que o formulário não tem muito conteúdo. Uma margem para cima e para baixo zerada e para esquerda e direita automática. Isso vai fazer com que centralize a tag main. O background, esse sim, com a cor branca. Um padding, ou seja, um espaçamento interno de 2RM. E para finalizar, bordas arredondadas, cantos arredondados por volta de 8 pixels. Ok? Então, talvez agora você consiga visualizar melhor, aí, dependendo do brilho do seu monitor, né, o contraste entre o main, que realmente é fundo branco, e o restante da página, que é uma outra tonalidade. Caso contrário, use uma cor diferente. Tá legal? Você pode vir aqui no background color do body, se quiser, e talvez deixá-lo mais escuro. Né? Deixa eu ver se fica um pouco mais perceptível agora. Opa, vamos lá. Olha só. Tá vendo só? Então ficou bem mais nítido agora, né? Mas vou voltar para a tonalidade que estava antes. Próxima regra, agora pensando nos elementos internos do formulário, né? Começando ali pelo H2, que, se eu bem me lembro, nós colocamos até um identificador para ele, né? Então, título, cadastro. Podemos utilizar isso via CSS, usando o seletor de ID, usando o hashtag, né, o jogo da velha. Então, para o título cadastro, vamos configurar um font size de 1.2 RM. Ok? Pulei, né? Na verdade está faltando o H1 também, né? O JavaScript validação. Então, espera aí, vamos fazer primeiro o H1, fazendo na ordem, né? E aí para ele um font size de 1.4 RM. Então quero deixar ele um pouquinho menor. Vou mexer também no peso da fonte, com a propriedade font weight, vou baixar para por volta de 600, então isso vai deixar ele ainda negrito, mas um pouco menos chamativo, né, do que estava antes. Vamos afastar para baixo, usando margin bottom, em cerca de 0.25 RM. Então vai separar só um pouquinho o H1 do H2. A coloração já foi definida, né, aquele tom de cinza que definimos no body. E o alinhamento, Text Align Center. Ok? Então agora sim, para o título cadastro, que é o H2 ali dentro do formulário, font size já reduzimos, font weight também vou reduzir para 400, então ainda em negrito, mas bem menos do que estava por padrão. A coloração vai ser um pouco mais sutil, um pouco mais discreta, então vou usar um tom de cinza um pouco mais claro do que o original. Ok? Lembrando que cores, né, fontes, você pode mudar à vontade. Acho que vou afastar mais um pouquinho ainda em relação ao H1. Então, tinha usado o margin bottom no H1, né? Estou usando o margin top aqui no título cadastro, para forçar um pouco mais de espaçamento entre eles. Para baixo, também, por volta de 1.2 RM, afastando então o cadastro, né, do parágrafo campos marcados com asterisco. E por fim vou colocar uma borda bem sutil, apenas na parte de baixo, cerca de 1 pixel, sólida e num tom de cinza bem mais clarinho. Vai ficar bem sutil mesmo, talvez até um pouco mais escuro, né?
Deixa eu colocar aqui. Não, ficou muito grosseiro. Acho que eu vou colocar transparência nessa tonalidade. Vai ficar mais sutil ainda do que está agora. Aí, gostei. Acho que assim está legal. Fique à vontade para usar a tonalidade, né, e transparência que você quiser, ok? Maximizando um pouco para a gente ter uma ideia melhor de como as coisas estão ficando, né? É isso, finalizamos essa regra para o título cadastro. Voltando então para o código-fonte e continuando, para o parágrafo, campos obrigatórios, que se eu bem me lembro, também demos um ID, né? Então aqui eu também vou usar jogo da velha, campos obrigatórios, seletor de identificação. Para ele eu vou só separar em relação à parte de baixo, então com margem bottom de 1 RM. Então separei ele um pouquinho dos campos, ok? E finalmente vamos começar a configurar os campos em si, né? A área do nome completo, e-mail, senha e botão também. Lembrando que no HTML, todos esses campos foram colocados dentro de uma div com a classe campo, ok? Vamos começar configurando ela. Então, ponto campo, que é o nome da classe. Vamos afastá-los uns dos outros usando também um margin bottom, um pouquinho maior, de 1.5 RM. Vamos dar uma olhadinha para ver como que ficou. Olha lá, agora cada caixinha dessa que eu estou desenhando em vermelho, né, é aquela div com a classe campo, e cada uma delas estão afastadas, né, em cerca de 1.5 RM, ok? Quanto aos labels, né, os rótulos, né, melhor dizendo, nós vamos primeiro transformá-los em bloco, então usando o display block. O comportamento padrão disso é fazer com que o que vem logo depois automaticamente vá para baixo, né, porque o bloco ele passa a ocupar uma área completa, a área total disponível ali dentro da div, né, no caso. Mas a gente arruma daqui a pouquinho, né, cada um dos campos. Vamos fazer também os labels terem um peso um pouco menor. Então, font weight é 600, né? Na verdade está em negrito, mas não em negrito total, né? Então fica ali um destaque intermediário, né? Nem muita coisa, nem pouca coisa. E por fim, um margin bottom também, mas esse aqui bem pequenininho, né? De 0.5 RM, ok? Lembrando que quando são valores assim quebrados, né? Com 0 na frente, você pode até omitir o 0. Tá legal? Pode ser 0.5 RM ou 0.5 RM, vai dar na mesma, né? Ainda ali relacionado à área dos labels, nós temos os asteriscos, né? Os asteriscos aqui na página HTML foram colocados dentro da tag spam, tag essa que tem a classe obrigatório. Podemos fazê-los também, ter uma formatação própria, nesse caso colocando com a cor vermelha, né, para sinalizar então que são campos obrigatórios, ok? Vamos em frente, configurar agora os campos mesmo, né, os inputs, né, os campos de digitação, de entrada de dados, né? E nesse projeto, como nós só trabalhamos com campos de digitação, nome completo, e-mail, senha, né, todos eles utilizam a mesma tag, que é a tag input. Portanto, podemos realizar a configuração direto com o seletor tag de input, ok? Vamos começar definindo uma largura para todos eles, então 100% nesse caso. Agora sim os campos voltaram a ficar num tamanho interessante, né? Um tamanho que ocupe todo o espaço ali dentro do formulário. Vamos também fazê-los ter um espaçamento interno um pouquinho maior do que o padrão. Isso vai fazer com que o campo cresça, né, a parte interna dele, né, fique maior, mais volumosa, e aí fique mais confortável também para a utilização, né, e digitação por parte do usuário. Tá legal? Isso, inclusive, me ajuda a lembrar, né, agora que eu estou clicando de novo nos campos, ó, que como eu já usei esse navegador em outros projetos, né, inclusive com formulários, o navegador está sugerindo para mim, né, opções, ou melhor, textos, né, nomes nesse caso, endereços de e-mail, para não ter que digitar, ok? Talvez para você isso nem esteja acontecendo, né? Mas para mim, né, como vai me atrapalhar um pouquinho aqui ao longo do processo de visualização, eu vou temporariamente desligar esse recurso de autocompletar campos no formulário, ok?
Para fazer isso, você volta aqui na página index.html e aí lá em cima, na declaração do próprio formulário, nós vamos temporariamente colocar um atributo chamado autocomplete, valendo off, ok? Reforçando a você que isso é temporário, tá legal? Para não ficar tendo essas sugestões, né, enquanto você está clicando nos campos, digitando nos campos, né? Mas do ponto de vista do usuário, ter o autocomplete habilitado, que é o padrão, é uma coisa muito boa em termos de usabilidade principalmente, né, de facilidade de utilização, ok? Então é temporário isso que eu estou aplicando. Ao finalzinho do nosso projeto eu vou voltar aqui e vou tirar esse atributo, beleza? E aí quando eu volto no nome completo, ó, já não tem mais sugestões. Quando eu clico no e-mail, pode ser que ainda aconteça do navegador sugerir alguns endereços de e-mail, tá legal? Então esse autocomplete off também não é garantia 100% de que o navegador vai parar de fazer sugestões. O navegador tem recursos internos que ainda assim podem sobrescrever configurações que você, desenvolvedor, desenvolvedora, faça no HTML, pensando na melhor experiência para o usuário, tudo bem? No meu caso aqui, aparentemente ele desligou mesmo, a senha não tem realmente sugestão, e vou seguir em frente então agora com essa configuração. Então, voltando aqui no CSS, na regra do input, ainda falta mais algumas propriedades, né, para a gente terminar essa regra. Então, além do padding, vou também definir o font size como 1.1rm, ok, como tamanho padrão. Vou colocar uma borda ao redor do campo, uma borda de 2 pixels, sólida, e que inicialmente com cinza bem clarinho, ok? Bem sutil mesmo, né? E vou deixar os cantos arredondados também, em cerca de 4 pixels aqui para cada campo. Então, olha só como ficou até o momento, né? Acho que agora até vale a pena dividir a tela lateralmente, né? Já que temos uma área mais nítida aqui e vertical, né, para visualização do formulário. Olha lá, ok? O original é assim, ó. O que estamos fazendo até o momento, né, semelhante a isso, beleza? Quase finalizando a configuração do CSS, temos ali também aquele texto do mínimo de 6 caracteres, que lá no HTML nós colocamos, deixa eu voltar aqui para conferir, lá na parte da senha, ó, nós colocamos num spam, né, chamado ajuda senha, ok? Eu acho que eu vou inclusive até mudar aqui um pouquinho, em vez de trabalhar com o spam, vou usar a tag small, que ela já vem com uma pré-formatação que por padrão já deixa o texto um pouquinho menor, ok? Tudo bem se você quiser usar o spam, tá? Mas aí talvez valha a pena usar um font size, né, para reduzir um pouquinho do tamanho, tá legal? Então aproveitando aqui para introduzir a tag small, que também é uma tag semântica bacana, né? Representa uma área de texto, uma área de conteúdo, com uma pré-formatação pequena, né? Pequena, small, enfim, esse é o resultado, beleza? Mas ainda assim eu também vou criar uma configuração CSS para ela de qualquer maneira, beleza? Vou pegar aqui o texto, ajuda senha, e lá no CSS vou criar uma regra seletor ID, ajuda senha, vou garantir que ele vai se comportar como um bloco, para ocupar uma área mais bem definida, né, ali dentro do formulário. Vou afastá-lo um pouquinho de cima para baixo, em cerca de 0.25 rm. Então afastei um pouco o small ajuda senha do campo, né? Então esse 0.25 está exatamente aqui, ó, é esse espacinho. Lembrando que você pode usar 0.25 ou só 0.25, tanto faz, tá legal? E a coloração dele, eu quero que ele fique um pouco mais discreto. Então vou colocar um tom de cinza diferente também. É um tom um pouco mais claro, ok? E para praticamente encerrar a formatação geral aqui do formulário, né, falta formatar o botão. Botão em que no HTML nós usamos a tag button, configurado como submit, né, e demos o ID, né, uma identificação chamada criar. Como futuramente nós vamos ter um outro botão ainda, que é o botão para exibição ou esconder a senha, né, que vai ficar ali dentro do campo input senha, para evitar conflitos de formatação, vamos criar
também a partir do seletor ID, ok? Então essa regra de agora vai valer só para o botão que tem o identificador criar. E a ideia é que ele fique com 100% de tamanho, de largura, colocando um padding dentro dele de talvez por volta de 0,75 rm, a gente garante que ele tem um espaço útil bem grande, o que é muito bom para usabilidade e acessibilidade, fica bem fácil de visualizar e acionar esse botão. O font size vou definir como 1 rm, então o texto aumentou um pouquinho. Um font weight também, negrito, né, por volta de 600. Plano de fundo, no site original eu usei um tom de azul, mesmo tom de azul que nós utilizamos mais cedo no outline, ok? E o color, a coloração do texto, né, vamos deixar com a cor branca, então cor do texto branca, ok? Para o botão ficar um pouquinho mais sutil, eu vou tirar as bordas desse botão, então border none, ok? Para manter o padrão que já foi usado em outros lugares aqui da nossa página, vou arredondar também os cantos em cerca de 4 pixels e vou trocar o cursor. Quando você passa o mouse em cima do botão, fica com aquele cursor padrão, que é a setinha, né? Aqui eu vou trocar para o pointer, que aí fica com aquele cursor no símbolo de uma mãozinha, né? Que representa a área de clique, a área interativa. Tá legal? E além dessa regra principal que acabamos de criar, vamos fazer uma outra, também importante, que é para quando passar o mouse em cima do botão, portanto, usando aqui a pseudoclasse hover, né, para o botão criar, e também para quando o botão receber um foco, então, novamente para o criar, só que dessa vez com a pseudoclasse focus visible, eu quero que haja uma pequena mudança na cor do plano de fundo, deixando o plano de fundo um pouco mais escuro. Então, ao ocorrer esse tipo de acionamento, o background color ele passará a ter uma tonalidade do azul que nós vínhamos utilizando, só que numa versão um pouquinho mais escura, ok? Claro que você pode usar a cor que preferir, né? Então eu passo o mouse em cima, olha lá, acontece a mudança. Se o botão receber foco usando o teclado, ele também troca ligeiramente a coloração do plano de fundo. Por fim, vamos utilizar outras duas pseudoclasses que o CSS possui para determinar os estados de validação desses campos, né? Você deve se recordar, olhando para o original, que há uma indicação, né, uma borda vermelha, justamente sinalizando, né, que tem algo faltando, né, ou tem algo ali que ainda não é válido. Nesse caso, os campos, né, que são obrigatórios não foram ainda preenchidos, né? E no momento em que eles passam a ser preenchidos da maneira como o campo espera receber a informação, no caso do nome completo, ter alguma informação de nome digitado, né, como eu vou fazer agora, ó, chega num certo ponto que no momento em que eu saio do campo, ele fica verde, né, sinalizando que agora está num estado válido de preenchimento de dados, ok? Então, em resumo aqui, o que nós vamos fazer é colocar duas subclasses que vão justamente sinalizar quando o campo é inválido. Então, vou usar aqui uma pseudoclasse chamada invalid e uma outra pseudoclasse também para o input, mas que representa o campo quando está no seu estado válido, ok? E aí no estado inválido, nós vamos sinalizar com uma borda na cor vermelha. Aqui eu vou usar um tom de vermelho um pouquinho diferente do vermelho tradicional. E olha só no navegador, repara que os campos já ficaram dessa forma, né, com a borda em vermelho, ok? Porque não foram preenchidos ainda, né? E quando forem válidos, nós vamos trocar a cor da borda para uma tonalidade de um verde. Então, vou pegar aqui o mesmo que eu usei no site original, que é esse código hexadecimal aqui, ok? Feito isso, vou começar a preencher o nome completo. Olha só a troca para cor verde, né? Detalhe que eu coloquei só a primeira letra do meu nome, né? Claro que a gente ainda vai aprimorar mais a validação, né, desse campo. Apaguei a letra
ele volta a ficar no estado inválido, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui no e-mail. Começo a digitar o endereço de e-mail, um e-mail fictício que seja, né? Mas assim que o HTML5 detecta que ali já tem algo parecido com o endereço de e-mail, que siga minimamente, né, uma estrutura semelhante ao endereço de e-mail, ele já muda para a coloração da borda verde também. Mesmo que, como você está percebendo, ainda não é um endereço de e-mail completamente completo, né, completamente válido, né, melhor dizendo. Mas, como eu disse, a gente vai, com o auxílio do JavaScript, aprimorar também essa verificação de um endereço de e-mail. E a senha da mesma forma, né? Então, estou digitando aqui alguns caracteres. Enquanto eu não atingir 6 caracteres, ele não fica verde, né? No momento que eu cheguei ao 6º caractere, aí sim ficou com a coloração verde, ok? Então, em resumo, né, repara que com um pouquinho de CSS, usando duas pseudoclasses nativas da linguagem CSS, a gente já consegue visualmente determinar formatações que representem estados de validação diferentes. Bom, e com essas últimas duas regras, nós praticamente finalizamos, né, a estilização CSS, pelo menos boa parte da estilização CSS da nossa página com o formulário, ok? Pode ser que a gente volte aqui ainda e faça um ou outro ajuste, mas de uma maneira geral, né, a interface, né, o formulário que você está visualizando agora já está muito parecido com aquele previsto, né, na demonstração que eu fiz para você num outro vídeo, usando aqui o site original, né, como referência, tá legal? Bom, é isso. Estamos preparados então para começar a programação JavaScript para melhorar, né, aprimorar um pouquinho esses recursos de validação que o HTML já possui, mas que podem e devem ser aprimorados com auxílio de linguagem de programação, no caso JavaScript. Beleza? Então, obrigado mais uma vez e até breve.